E no programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que voltou com tudo à tona agora com a Copa do Mundo, né? Mas principalmente aqui no país, com a eliminação ainda doída, sofrida do Brasil do Mundial. Vou fazer uma pergunta, craque. Você acha importante a psicologia no esporte? O fenômeno Ronaldo já disse que Neymar e companhia precisavam, né, de um psicólogo. Concorda com ele? Nós fomos atrás de um profissional da área para falar sobre o assunto que ganhou ainda mais repercussão nos últimos dias. Vamos ver aqui essa material. Pressão por resultados, lidar com derrotas, lesões graves, verduras críticas na internet. São situações que um atleta de qualquer modalidade esportiva vivem diariamente. E em época de Copa do Mundo, a intensidade de algumas dessas situações aumentam. Exemplo disso foi a forma como os jogadores e comissão técnica da Seleção Brasileira de Futebol deixaram o campo após a eliminação para a Croácia nas quartas de final da competição mundial. As publicações dos atletas nas redes sociais pós-eliminação também chamaram a atenção e alertaram para um assunto sério: a falta de preparo emocional dos jogadores. Este psicólogo chama atenção também para a ausência de um profissional da área dentro da seleção. Dentro das instituições esportivas, assim como ocorre os outros departamentos das ciências do esporte, um deles é o departamento da psicologia do esporte, que tem como objetivo principal fazer um trabalho de prevenção e de médio a longo prazo. No que se refere às variáveis emocionais, então, como lidar com derrotas, os processos de lesão. Então, nós percebemos agora também nessa Copa do Mundo, né, tanto no Brasil como em outras seleções, muitos atletas que nem chegaram aí à Copa do Mundo, né? Então existe uma série de questões ao qual a psicologia do esporte se faz presente e tem um papel fundamental, que hoje nós chamamos do pilar mental ou pilar da preparação psicológica dentro do contexto esportivo. Neymar já confessou estar destruído psicologicamente. A esposa de Thiago Silva, Beth Silva, revelou que o atleta tem ficado sozinho. Tite e Daniel Alves foram consolados e não consolaram. É importante que dentro da seleção, principalmente, haja-se um trabalho a longo prazo, né? Então, que tenha-se uma equipe, não só apenas um profissional, mas uma equipe capacitada e habilitada para dar todo o suporte, não só para os atletas, mas para a comissão técnica também. Nós podemos colocar aí o exemplo do técnico Tite, né? Muitos questionamentos, a forma como ele se colocou e como ele saiu, né, do estádio na hora que acabou o jogo. Então, a psicologia do esporte trabalha nesses quesitos. O receio de que problemas pessoais vão a público pode ser um dos motivos da resistência da CBF. Só que alguns atletas têm deixado isso de lado e entendido a importância de um acompanhamento profissional. Devido ainda a uma resistência muito grande. As questões culturais no Brasil, elas são muito fortes ainda, então o contexto ainda muito machista, o contexto que ainda, eu faço do meu jeito e pronto, é assim. Então nós percebemos que ainda dentro da CBF há algumas posturas nesse sentido e que acabam fragmentando o trabalho do contexto do futebol, do contexto da preparação como um todo. É isso aí, muito importante esse trabalho físico, mas principalmente também mental. E a CBF já anunciou que a partir do próximo ano já vai ter um profissional psicólogo atuando junto à seleção e junto aos seus jogadores.